Louvado seja Deus pela renovação carismática católica, esse sopro do Espírito Santo que veio e continua ecoando e soprando sobre cada um de nós, sobre você também, sobre você, meu irmão, minha irmã, sobre a sua família, sobre a sua casa. E para falar melhor desse assunto, eu tenho dois convidados que eu recebo aqui com muita alegria, com muito amor. Fernando Nascimento. Que prazer. Que alegria. Sempre uma alegria. Tanto tempo, né, Tatá? Pois é, bastante. A gente não se via, né? Por favor, sentem-se. E a gente está muito feliz porque estamos aí experimentando esse momento tão importante da nossa igreja, né? É verdade. No começo da renovação havia uma conversa de que esse movimento era fogo de palha, e que acamparia logo, como outros que aconteceram na igreja, e há 50 anos, né, acontecendo. 50 anos. Então você, meu querido, minha querida, aqui está participando desse programa tão especial hoje, Brasil Cristão. Liga, dá o seu testemunho. Você viveu essa experiência? Você fez essa experiência? Testemunha, porque só enriquece o nosso programa, né? Ou então, você quer saber mais? Qual a sua dúvida sobre a renovação carismática católica? Você às vezes já ouviu falar, mas não sabe o que é. É da Igreja Católica? Faz parte? É a Igreja Católica? Então, tem gente que tem esse questionamento. Liga, 0800 777 0021, então brasilcristão@rs21.com.br, tá? Manda aí o seu testemunho, sua participação. E estamos no mês de maio. Como todo mês de maio, o mês inteiro a gente insiste. Mande o nome da sua mãe, viva ou falecida. Nós queremos rezar por elas, pelas mães. Mês de Nossa Senhora, amanhã nós celebramos Nossa Senhora Auxiliadora. Então, manda o nome da sua mamãe, nós queremos rezar por ela. Aliás, vai ter oração hoje aqui, não vai? Ah, sim? Sim, sem dúvida. Vai ter oração aqui nesse programa de hoje. A gente já aproveita e reza aqui. E os nomes vão para o altar durante 100 missas. É muita graça de Deus, né? Então, vamos começar para a gente não perder nenhum minuto, porque o tempo é salvação, né? Para o mundo é dinheiro, para nós é salvação, né? Então, vamos lá. A RCC está realizando muitas atividades durante esse ano. O que seria, assim, que vocês poderiam partilhar com a gente dessas atividades em virtude de toda a caminhada de 50 anos? No Brasil são dois eventos, ou alguns eventos mais importantes. O Congresso Nacional, que vai acontecer em julho, e que é o ponto alto das celebrações no Brasil. Na renovação mundial, a vigília com o Papa e a reunião com o Papa que vai acontecer também. O pessoal já está se agitando, indo para lá agora. Então, com as malas prontas já, né? Fernando é um, né? Exatamente. Eu vou ter a oportunidade e a alegria de ir para a vigília de Pentecostes, né? É até um fato interessante as pessoas saberem que a renovação estava se preparando para ir para Jerusalém, celebrar o jubileu. E aí, no Estádio Olímpico de Roma, com o estádio cheio, o Papa Francisco anunciou para os carismáticos que os 50 anos seria com ele em Roma. Então, eles tiveram que transformar tudo que o Papa queria. Deus surpreende a gente. E a pessoa do Papa Francisco também surpreende, né? A gente a cada momento. É uma bênção esse Papa Francisco. Agora, Tatá, a gente está falando de tudo isso, mas eu gostaria que você se apresentasse aí. Quem é o Tatá? Esse nomezinho tão curto, né? Ele é Tácito, mas a gente chama de Tatá faz tanto tempo, né? O que você faz? O que você está fazendo agora? Agora eu sou moderador de uma comunidade de renovação na Diocese de Pouso Alegre. A renovação carismática na Diocese de Pouso Alegre se organiza como uma grande rede de comunidades. Eu sou moderador dessas comunidades. Mas participo da renovação carismática desde o final dos anos 70. Em 1971, eu fiz experiência de oração com o padre Haroldo Ramos, e desde lá para cá eu venho participando ativamente da renovação. Grupos de oração, coordenei a Comissão Nacional durante alguns anos.
vários anos. Trabalhou muito. Trabalhei bastante e ainda continuo trabalhando na Graças renovação. a Deus, né? A renovação é uma experiência que não tem como negar na vida da gente, né? E não existe isso, não sou da renovação. Uma vez feito a experiência do batismo no Espírito Santo e vivendo a vida no Espírito, você está em renovação. O Padre Lírio gostava muito de falar sobre isso. Ele falava que nós não passamos pela renovação, não somos renovação, nós estamos em renovação, né? Que bom. Isso é verdade, né? Uma vez experimentado o Espírito, não tem como negar a sua vida em nós, não tem como se negar a Ele também, né? Não tem como. Nós que passamos por essa experiência, ó, meu olho encheu de lágrimas a hora que eu vi esse Lindo, lindo, lindo. esse Vídeo. momento que passou, esse vídeo que passou, parece que a gente revive a cada momento ali, né? Quantas graças, quantas bênçãos, não só em nível pessoal, não é só para a pessoa, é para o mundo. É para o nosso Brasil, né? Para que está precisando né? tanto. A igreja. E hoje em dia, no Brasil, né, como nós precisamos da vida de Deus, né? Porque a grande crise que o Brasil passa não é só uma crise política ou econômica, é fundamentalmente uma crise moral e tudo tem a ver com o conhecimento de Deus, né? Ai, por favor, Tatá, repete isso falando nessa câmera aí, para o povo, direto para o povo. Sabe, porque a gente tem que ter esperança, Pois né? é. Deus não deixa a gente ficar sem esperança, né? O Brasil passa hoje em dia por uma dificuldade muito grande em todos os sentidos, político, econômico, moral. E essa é a grande crise do Brasil, a crise moral. E a crise moral é a falta de Deus, né? Se o homem, se o político, se o brasileiro se voltar a Deus, fatalmente as coisas melhorarão. Tem jeito, para Sim. Deus nada é impossível. Né? A gente fica. Eu estou muito emocionada hoje, muito, muito, muito. Já estou começando a chorar desde o começo. Fernando, fala aí também, você que tem aqueles 4 bebês lindos, 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 tem uma família linda. Vanessa, fala pra gente. Graças a Deus. Eu sou pai de 4 crianças, né? Eu comecei na Renovação Carismática em 1996, quando eu tinha 12 anos de idade. Bem bebê. O Senhor tocou a vida do meu irmão mais velho, que em 96 era um jogador das categorias de base do Atlético Paranaense e que já tinha uma certa dependência de álcool, já uma vida desregrada, já com seus 16 para 17 anos, ia por maus lençóis, maus caminhos, e um dia ele recebeu o convite de ir numa reunião de oração carismática, e aquilo que nenhum homem pôde fazer, Jesus de Nazaré fez em 1h30 de grupo de oração, de reunião de oração. Ele saiu dali renovado, né? Transformado por Deus e uma graça que a gente não tinha como explicar, né? Porque realmente foi um choque realmente de realidade que ele tomou ali, e o testemunho dele fez com que gradativamente, ou seja, cada um de nós na nossa casa, né? Também em 2 anos a nossa casa toda tinha feito experiência. E o importante, continua, viu? Não foi só lá no dia, não foi só lá naquele grupo de oração, continua. E ele é um grande testemunho na vida de muita gente, né, Fernando? Amém. A gente quer ser, Rosário, a gente quer ser o nome de Deus. Rosário, eu queria mencionar também que dentro das festividades aconteceu em fevereiro desse ano o encontro em Pittsburgh, né, Tatá? Porque foi lá... foi o local, né? O local, exatamente. Tinha uma casa de retiros. A Patty Mansfield, que foi uma das jovens que experimentou naquele retiro de fim de semana de 1967, 50 anos atrás, um impacto, né, do Espírito Santo. Ela disse uma frase assim... Olha, está aparecendo lá. Exatamente. Até a casa, né? Essa é uma imagem para significar a Beata Helena Guerra, né? Aquilo que a Beata Helena Guerra pediu lá na virada do século XIX, século XX, aconteceu nessa casa aí que você está vendo em casa, olha. E no fim do programa a gente vai ver o vídeo completo. Exatamente. Né? Nessa capela, Rosário, que cabe aí no máximo 20 jovenzinhos. É uma capela pequenininha, um sacrário do tamanho da palma da minha mão. Deus é simples, né? Nosso Deus é simples. Exato. A Paty disse justamente isso. Numa casa insignificante, com um grupo de jovens insignificante, de uma universidade que na época era insignificante, Deus
derramou, né, o seu Uma Espírito. significante renovação, né? É maravilhoso É isso. meio um né? modus operandi de Deus, né, Tata? Sempre semente. Deus gosta dos pequenos, né? Sempre semente. Deus nunca planta a árvore inteira. Ele planta semente, né? E deixa É crescer. isso aí. Tata, tem umas tiradas assim que a gente fica tão emocionada, né? Eu já estou aqui, que estou me debulhando aqui, porque a gente faz parte disso. Eu também iniciei com 14 anos, né? Nessa caminhada da renovação e como faz bem para a vida da gente, né? Aliás, a Beata Helena Guerra é da cidade de Lucca, lá na Itália. E eu gosto muito dessa ligação com ela, porque eu sou muito devota de Santa Gema Galgani. E Santa Gema estudou no Instituto Guerra, que era da família de Helena Guerra, né? Então, a Helena Guerra teve uma alta influência na vida de Santa Gema Galgani. Então, a gente... É a comunhão dos santos, né? Essa comunhão dos santos, né? A Helena Guerra é fundadora de uma comunidade, foi a primeira beatificação realizada por São João XXIII, que convocou o Concílio Vaticano II, né, Tata? Isso. É o sopro, né? Então, todo... Helena Guerra foi uma mulher que antecipou, né, o tempo, né? E ela percebeu qual que é a necessidade da igreja, né? A necessidade da igreja é o Espírito Santo. O Papa Paulo VI, logo depois do concílio, ele fez um pronunciamento e nesse pronunciamento ele fala sobre a necessidade da igreja. Ele diz que a necessidade da igreja é Pentecostes, porque a igreja é Pentecostes e que a igreja necessita do Espírito Santo mais que qualquer outra coisa. Helena Guerra já tinha falado sobre isso. Bem lá atrás, né? Bem lá atrás. E agora, recentemente, os bispos em Aparecida vão concluir o documento de Aparecida falando que precisamos de Pentecostes para dar conta dessa missão continental. Quer dizer, isso é uma... É fato, né? Uma coisa então extraordinária. vamos falar um pouquinho do movimento em si. Quais são as debilidades e as riquezas do movimento da renovação carismática? Porque eu estou bastante tempo na renovação, debilidades são próprias de um movimento grande como a renovação é, né? Alguns desvios de percurso, alguns mal entendidos, algumas lideranças que se enfraquecem. Então, existem debilidades, assim, de compreensão da própria graça. Somos humanos, né? Sim, com certeza. E o movimento tem a sua dimensão social. Então, existem elementos também que colaboram para que o movimento, em alguns momentos, passe por algumas dificuldades. Isso é próprio. Eu gosto de falar mais daquilo que o movimento fez à igreja, né? Esse sopro de vida, né, como diz a música, essa possibilidade da juventude, essa redescoberta das Sagradas Escrituras, essa sede de santidade, de missão, essas coisas que pareciam que estavam escondidas na igreja e que a gente não via mais, né? Eu fui educado em colégio salesiano, no colégio interno salesiano. Então você é devoto de Nossa Senhora Auxiliadora, claro, né? Claro. Amanhã. Então eu vi também a igreja muito institucionalizada e de repente esse sopro, né, de liberdade. Nós éramos chamados de loucos no começo, né? Sim. Os doidos da renovação. E ainda continuamos Quantas um vezes pouco falaram doidos. que o Padre Eduardo era louco porque Sim. começou com o primeiro programa na televisão, primeiro programa católico, né? Não só por causa do primeiro programa, também porque era um padre que saía que nem um doido no Brasil, dentro de um carro pequeno com 3 freiras, a pregar Com a livraria no porta-mala. as malas na frente e saía por aí. Quando eles saíam do carro, algumas vezes que eu vi, a gente ficava assim, o primeiro milagre do Espírito Santo, cabia tudo aquilo dali dentro daquele carro. E sem step, porque tinha algumas vezes que ia sem step, porque não tinha dinheiro. Não tinha nada. O Padre Eduardo Dougert. O senhor... Nós devemos muito a ele, muito. A renovação deve muito a ele. Esses dias a irmã Luísa estava contando para nós que uma vez eles foram de missão e quando eles estavam voltando tinha fogo saindo na parte de trás do carro. Aí as pessoas na rua apontando. Branca, não era? Era a Brasília, são as peripécias da vida missionária que daria um livro que o Padre Eduardo contar para a gente. Não daria um livro, daria uma enciclopédia. Mas nós devemos muito a ele. A tirada, ele de fato, ele tem uma visão, né? Uma visão lá para frente também.
Isso colabora muito. A renovação deve muito a ele, não só a ele, a outros que vieram também, Aos que colaboraram pioneiros, muito, né? os pioneiros. Nós devemos muito a eles. E a renovação tem feito um trabalho consistente, tem dado uma colaboração consistente à igreja contemporânea, na evangelização, nas vocações. Então, debilidades todos os movimentos têm, a debilidade humana. Agora, a graça tem sido muito maior das nossas expectativas. Sem dúvida, sem dúvida. E a gente fica tão contente porque nós não víamos tantos jovens na igreja, né? Sem dúvida. E a partir da renovação, a juventude ficou assim mais intensamente ligada à nossa igreja, Essa né? é uma É característica. fato isso também, É uma não é? característica da renovação. A juventude é uma característica da renovação. Todas as comunidades, todos os grupos de oração sempre têm um grupo de jovens bastante significativo. Eu vi algumas estatísticas que falavam a respeito da juventude que estava presente na Jornada Mundial da Juventude do Rio. E nós vimos que a maioria da juventude era oriunda das comunidades carismáticas, dos grupos de oração, de toda a diversidade de carismas que existe na renovação. Né? Porque Então, a renovação ela não é uniforme, ela tem diversas expressões. O sopro do Espírito Santo vai aonde quer, né? É próprio do Espírito a diversidade, né? Porque o Espírito realiza a comunhão na diversidade. Então, a renovação como graça e como movimento, ela tem diversas expressões, é bem multiforme. Então, as comunidades, grupos de oração e outras expressões, a própria TV, bandas de música, o documento do ICRIS fala que a renovação carismática se expressa nessas diversas maneiras, né? Então, a renovação é muito rica, né? O Espírito Santo, de fato, derramou sobre a igreja, sobre a renovação, uma riqueza imensa. Porque alguns fazem a experiência através de uma música, outros através de uma palavra, outros através da leitura da palavra de Deus, né? Entra num grupo de oração e Num sai. programa de televisão. Sai diferente. Graças a Deus, agora nós temos 24 horas de programação, os canais católicos, né? Com certeza. Então, quanta gente participou dessa experiência através desses meios? E tem muitos outros, né? Então, eu estou recebendo aqui muitas participações. E a gente fica feliz do Brasil inteiro, viu, gente? Do Brasil inteiro. Mas, de modo especial, eu quero agradecer aqui o Luiz Carlos Bento dos Santos, lá de Luz, Minas Gerais, viu? Mineirinho, como o Tatá. O bispo de lá era padre da minha diocese, Dom Félix. Então, e o Luiz acabou de se tornar um sócio, pedindo aí pela família, proteção, conversão, pela saúde física, espiritual e emocional de toda a sua família e pela vida financeira. Olha, o Espírito Santo é equilíbrio, né? Ele vem e nos ajuda até nessa parte aí, né? Sem dúvida. O homem inteiro, né? O homem inteiro. Então, vamos falar assim de algumas experiências do início da renovação carismática. Vocês podem partilhar com a gente assim alguma coisa desde o início, a exemplo dos jovens lá e depois continuando. Sacerdotes, vocações. Deixa o Tatá, né? Desde o cenáculo ele tá aí. Eu e o Reinaldo Bezerra de Sorocaba, gosto né? demais. Ele de vez em quando está aqui com a gente também. Eu e o Reinaldo nós ficamos brincando. Eu chamo ele de velho mano velho, ele me chama de mano mais velho ainda, né? Então a gente fica brincando, né? Então eu falo que o Reinaldo foi o garçom da última ceia, né? Então agora ele vê que aqui me provocando. Não, as experiências, as histórias, né, que a gente tem da renovação, primeiro que a gente tudo isso para a gente no começo era uma novidade que a gente não conseguia explicar, né? Nós não tínhamos na igreja uma referência. A referência que a gente tinha era nas igrejas pentecostais. Mas na igreja católica a gente não tinha referência de uma experiência dessa. Então, para nós tudo era um desbravamento, né? Uma novidade. Como é que vai ser, o que vai acontecer? Nós fomos confundidos, por exemplo, com pentecostais protestantes que queriam protestantinizar a igreja católica e falavam que a gente usava o terço nas mãos para disfarçar, para poder entrar com maior facilidade. Porque também para a igreja era uma novidade. Que negócio é esse de carismas? Que negócio é esse de rezar em línguas? Que negócio é esse de profecia e curas?
Padre de Grandes, quando veio ao Brasil, e as grandes assembleias de cura, como é que aquilo era muito difícil para a nossa cultura católica mais tradicional. Então, o começo sempre foi muito difícil nesse sentido. Havia uma expectativa de acolhida, porque era uma novidade que brotava do concílio, a gente sabia disso. Era católico porque tinha lá o cardeal Swinnens, aqui no Brasil tinha o padre Eduardo, o padre Jonas logo depois, o padre Haroldo. Então, nós sabíamos que era alguma coisa católica, que não era fora da Igreja Católica. Porque eram padres, né? Os padres estavam ali. Um salesiano, 2 jesuítas, pois né? Pois jesuíta, né, ainda. E mais ainda, né, a questão também da Eucaristia, devoção, adoração e Eucaristia, Nossa Senhora sempre muito presente na renovação carismática. Então, isso nos dava uma certa segurança de que nós estávamos num caminho católico. Mas saber o que estava acontecendo, sinceramente, a gente não sabia. Era um fogo, uma vontade de estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Era um ardor missionário, né? Esse ardor missionário. Íamos para as ruas, fazíamos vigília até de madrugada, coisa que a gente estava acostumados a fazer. As conversões, né, de pessoas que vinham das drogas, pessoas que vinham da vida mais terrível. Então, isso tudo para nós no começo sempre foi uma grande aventura. Na medida que a renovação foi se estabilizando dentro da igreja, foi sendo mais aceita, ela produziu mais frutos também, porque aí a questão da institucionalização, não da estruturação, mas da organização mínima para poder prestar um serviço, faz com que a renovação atinja as paróquias e preste um grande serviço nas paróquias. Então, as aventuras do começo são essas, de pegar fogo no caminhão, de pegar o ônibus errado na rodoviária e o pessoal estava esperando a gente numa cidade, a gente estava chegando na outra cidade. Uma cidade sem Ai, saber. meu Deus, E aí na outra cidade acaba acontecendo as coisas que não estavam previstas. Mas que o Espírito desejava, Uma né? vez nós fomos na rodoviária de São Paulo, era um grupo de jovens que estavam saindo para missão para uma cidade do interior de São Paulo, que a gente não conhecia. E na rodoviária, bando de mineiro, né, moleque mineiro, nunca saiu quase da roça, né? Pegamos um ônibus errado. E em vez de ir para a cidade B, nós fomos para a cidade A. E chegamos lá na cidade e ninguém sabia do que ia acontecer. E ninguém sabia do retiro, ninguém sabia do grupo que aconteceria à noite. Então, fomos para a igreja e conversamos com o padre, o que tinha acontecido com a gente. Ele avisou no microfone que após a missa haveria um grupo de oração, que eles também não sabiam o que é. E nós fizemos um grupo de oração numa cidade. E garanto que ali houve muita bênção e muita graça. E o grupo B lá que estava esperando? Eu não sei. Até hoje não sabe. Até hoje não se sabe o que aconteceu. Olha, eu quero também dizer que daqui a pouco, no final do programa, nós vamos sortear um CD do Padre Eduardo Dougert e Irmã Luísa, uma cura interior. Cura interior, que é algo que é muito utilizado, né? É uma prática da renovação carismática. Então, você que for sorteado ou sorteada, vai receber 10 novenas das Mãos Ensanguentadas de Jesus e mais esse CD do Padre Eduardo com a Irmã Luísa aí, Cura Interior. A cura sempre faz bem e nós precisamos de cura, né? Vamos ver também o mural dos sócios de hoje, porque esses são os nossos mais importantes patrocinadores daqui da Rede Século XXI. Vamos ver quem é? E no mural do sócio de hoje, recebemos a foto da Marivane Nazi, de Catuípe, no Rio Grande do Sul. Ela nos mandou uma foto em família. Seja você também um sócio evangelizador e envie a sua foto para o mural do sócio. Muito obrigada pela sua participação neste momento aqui, viu, minha querida? E obrigada pela sua fidelidade a Jesus por meio desta obra. Quando você se torna um sócio, uma sócia, não é do Padre Eduardo que você é sócio, não é da Irmã Luísa, nem do Tatá, nem do Fernando, nem meu. Você é sócio de Jesus, Associação do Senhor Jesus. Assim iniciou essa obra, assim teve início essa obra, assim foi batizada, porque é a Associação do Senhor Jesus, né? Tudo aqui pertence a Ele. O Padre Eduardo é o administrador desses bens que Deus colocou na mão dele, né? Assim como a renovação carismática que Deus colocou no coração desse homem
e trouxe para o Brasil, né? E por falar em rezar, né? Rezar, levar missão adiante, tudo, a gente sempre é um bom missionário quando a gente reza o terço. Não existe bom missionário católico que não reze o terço. Né? Estou vendo aí o terço penduradinho, aí desde o começo eu já vi o terço penduradinho aí do Tatá. Garanto que Fernando está com ele no bolso também, né? Então, você pode nos ajudar também comprando os nossos artigos religiosos, né? Esse terço, por exemplo, que é o terço das mãos sanguentadas de Jesus, além de ser um instrumento para a nossa salvação, ainda é bonito, né? Ainda é bonito, né? E é exclusivo daqui da Associação do Senhor Jesus, porque Deus quis dar esta devoção para essa obra ser propagadora. Só Ele sabe por quê, né? A gente não vai questionar, Ele deu e nós agradecemos. Então vai o terço e essa dezeninha aqui, também com a medalha, né? Muito bonito, dourado, eu gosto muito de dourado. As mulheres podem usar como pulseira, né? Você pode usar como pulseira, identifica a gente como católico, né? Ah, eu sou devota das mãos ensanguentadas de Jesus e rezo o terço, né? Você pode pôr no seu carro, né? A dezeninha lá no carro, pode andar com ela no bolso, na bolsa, enfim. Esse terço tá com um preço muito especial, por ser mês das mães também, né? Mês de Nossa Senhora. E você vai ganhar, ó, vamos ver aí, vamos mostrar, essa medalha do Sagrado Coração de Jesus, ó. Esta medalhinha aqui que você vai ganhar do Sagrado Coração de Jesus. Deus uniu Maria a Jesus e Jesus a Maria, não tem como separar, né? Não tem como separar, então fica aí essa sugestão, você pode ligar, o call center está preparado para te atender. Um beijo para vocês aí do call center, muito obrigada pelo trabalho. E a gente vai continuando com o nosso assunto, que são os 50 anos da renovação carismática católica. Essa bênção, essa graça de Deus, tão apoiada agora pelo nosso Papa Francisco, né? Sem dúvida, sem dúvida. Ele viveu, né, ele conheceu a renovação carismática na Argentina, ele chegou a ser o orientador da renovação carismática no país todo, né, e, sobretudo em Buenos Aires. Eu tive a graça de ir numa reunião da renovação carismática da América Latina em Buenos Aires, e o cardeal Bergoglio estava lá, celebrou a missa para nós, a gente não fazia ideia de que estaríamos ele seria o Papa Francisco, diante do né? Papa. E ele falou para a renovação com essa mesma cercania, com esse mesmo amor e entusiasmo que agora ele está falando para nós como Papa, né? É uma alegria tê-lo. É uma bênção de Deus, né? Então, a gente pode falar um pouquinho de como o Padre Eduardo trouxe a renovação para o Brasil, esse pioneirismo dele? Sem dúvida. O Padre Eduardo, ele estudava aqui, né, no seminário dos dominicanos, quando o seminário dominicano foi fechado por causa da questão da ditadura militar em 64. Ele vai para os Estados Unidos, Canadá, e termina os estudos lá, e foi lá que ele teve a experiência do Espírito Santo. Ele volta numa das suas férias, entra em contato com o Padre Haroldo, que era o superior da ordem da comunidade dele aqui no Brasil, né, em Campinas, e fala para ele da experiência que ele tinha acontecido com ele, dá ao Padre Haroldo um livro, você sabe... ele está comigo, inclusive. Tá com olha que bonito, né, gente? O Padre Haroldo pegou o mesmo livro que o Padre Eduardo deu para ele lá em 69. Aquele livro. Comprou o mesmo livro e fez uma dedicatória. Disse assim, olha, em 69 você me deu esse livro e agora eu quero dar ele para você. E o Padre Eduardo me emprestou. Chama-se Aglow with the Spirit, em inglês, né? Abrasado, iluminado do Espírito. Que foi o livro que tocou profundamente o Padre Haroldo e ele começou a estudar esse livro com Atos dos Apóstolos. Porque o livro, ele trata mais ou menos dessa experiência.
E aí o Padre Haroldo começou o curso do Espírito Santo, que depois vai se chamar Experiência de Oração. Aliás, não é para puxar a brasa para o nosso assado, mas foi aqui em Campinas, né? Foi aqui em Campinas. E aí um primeiro encontro que foi promovido na PUC pela comunidade de base universitária da PUC. Quem que coordenava essa comunidade universitária de base era o Reinaldo Bezerra. Por isso que eu estou falando que ele é desde a época. Desde o iniciozinho mesmo. Lá, Pentecostes, ele, Maria, os demais. Né? Quando o Joel fazia parte. Joel profetizou, então, e aí começa o curso do Espírito Santo e o Padre Haroldo começa a divulgar as experiências de oração no Brasil. O Padre Eduardo volta para os Estados Unidos, é ordenado e vem para o Brasil já em 1972. Com o fogo do Espírito Santo. Com o fogo do Espírito Santo. E o Padre Haroldo, nessa oportunidade, ele estava começando a obra dele de recuperação de dependentes químicos. Que continua até hoje. Continua até hoje. É uma obra extraordinária. E aí o Padre Eduardo tomou a frente, né? E aí o Padre Eduardo começa a viajar pelo Brasil. Todas as capitais, né? Isso. Todas as capitais. E não só capitais, interior e tudo mais, né? Ele viajava demais. Como você disse, as sementes, né? Semente. Ele passava, não havia preocupação de organizar uma estrutura. Ele juntava quem que podia fazer experiência de oração, aquelas reuniões de oração, e a coisa foi se alastrando. Punha a mão na cabeça e... Uma raquete, né? Punha a mão na cabeça da pessoa e saía, né? Pois é, a mão do Padre Eduardo não é bem uma mão, é uma raquete, É uma né? raquete, né? Então, isso tudo aconteceu na vida do Padre Eduardo dia 15 de março de 1969. Então, dia 15 de março, o Padre Eduardo celebra como assim a renovação da vida dele, né? E a gente celebra junto com ele essa data tão importante. Ele, por causa dessa graça, ele fez esse bem para o Brasil, para a igreja no Brasil e também para ele, porque a tendência daquela época dos dominicanos e tudo mais era um engajamento numa luta política e muito terrível, né? Só ficar no lado social. Não, tem o espiritual e o social que o Espírito Santo une a gente. Porque a experiência do Espírito é também social, porque nos leva ao compromisso com o outro, né? Aliás, nós vamos falar que a renovação não fica só no amém e na oração, como muitos pensam também. Tem todo esse lado aí de trabalho, né? Sim, porque o amor de Deus derramado em nosso coração nos faz amar o irmão. E o amor ao irmão é amor efetivo, né? Não é só afetivo. É concreto, né? Concreto. Então a gente vai para um pequeno intervalo. Aproveita para ligar, viu? Tem o sorteio logo mais, o CD da Cura Interior, que você vai poder ser um ganhador ou uma ganhadora. O CD do Padre Eduardo com a irmã Luísa. Oração muito profunda. Nossos convidados hoje são Fernando Nascimento e o Tatá, e nós estamos falando dos 50 anos dessa bênção para o mundo. Não é só no Brasil, não, é o mundo inteiro, viu? Então, liga 0800 777 0021, brasilcristão@rs21.com.br. Até já! Acompanhe o testemunho da Maria Clara, de 13 anos, que foi internada e os médicos não sabiam o que ela tinha. Graças às mãos ensanguentadas de Jesus, ela ficou curada.